Com apenas um dedo, você abre a porta do mundo para a informação verdadeira, objetiva e sem censura. Com apenas um dedo, você se junta a esse compromisso. Você vê o resultado de nosso trabalho, a sua nova visão do mundo. Mundial Telenotícias Brasil. Olá, já estamos de volta agora com mais uma nova edição do Mundial Telenotícias Brasil. Eu sou Paulo Echevarria. Acompanhe comigo. O presidente alemão Frank-Walter Steinmeier visitou sobreviventes do Holocausto em um lar de idosos em Berlim. Eles foram retirados da Ucrânia devastada pela guerra em uma reviravolta inesperada da história. Organizações judaicas têm trabalhado para colocar os sobreviventes em segurança em meio à invasão russa em andamento. Até agora, um total de 78 sobreviventes do Holocausto foram levados para a Alemanha. Eu estava sozinha e com muito medo por estar sozinha. Não havia mais ninguém por perto, exceto a comunidade judaica. Cerca de 6 milhões de judeus foram assassinados em toda a Europa pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. O medo acompanhou a vida dos sobreviventes do Holocausto antes e agora é onipresente novamente. Ficamos muito assustados com a pandemia e pensamos que tínhamos sobrevivido à guerra e tivemos uma pandemia. Agora temos outra guerra. Juntamente com outros 11 judeus, Suzane chegou a Berlim em veículos blindados em 13 de abril. A maioria deles encontrou abrigo em uma casa de repouso nos arredores da capital alemã, onde enfermeiras que falam russo os apoiam. Cerca de 500 sobreviventes do Holocausto na Ucrânia precisam especialmente de ajuda por causa da saúde debilitada. Eu realmente quero, mas não acho que possa voltar para casa. Claro que está tudo bem aqui, mas não é minha casa. O secretário de Defesa americano Lloyd Austin prometeu nesta terça-feira que os aliados da Ucrânia continuarão movendo céu e terra para defender Kiev. Segundo ele, a guerra entrou em uma nova fase. Austin concordou em se reunir com autoridades de cerca de 40 países na base aérea de Ramstein, dos Estados Unidos, na Alemanha, para descobrir maneiras de manter a ajuda militar à Ucrânia. Entre os convidados estavam o ministro da Defesa ucraniano Oleksiy Reznikov e a ministra da Defesa alemã Christine Lambrecht. Austin disse que a reunião reflete um mundo galvanizado, desde a invasão da Rússia, com mais de 30 aliados e parceiros se juntando aos Estados Unidos no envio de assistência de segurança à Ucrânia e mais de 5 bilhões de dólares em equipamentos comprometidos. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, culpou nesta terça-feira os Estados Unidos e o Ocidente pela atual situação na Ucrânia. Ele disse que Washington e seus aliados tentam construir uma nova ordem mundial unilateral. Lavrov falou em uma entrevista coletiva conjunta com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, após as conversas em Moscou. Segundo o porta-voz russo, a situação na Ucrânia é resultado das táticas empreendidas pelos americanos e seus aliados para a expansão ilimitada da OTAN e a construção de uma ordem mundial unilateral. As alegações de Moscou de que aliados ocidentais poderiam estar provocando um conflito mais amplo fornecendo armas à Ucrânia foram descartadas pelo ministro da Defesa do Reino Unido. Respondendo ao comentário do ministro das Relações Exteriores da Rússia, o Reino Unido sustentou que a organização não estava doando armas.
O ministro James Rippey disse nesta terça-feira que Sergei Lavrov também pode refletir que a razão pela qual há uma guerra na Ucrânia agora é porque a Rússia invadiu o território do país vizinho. Ele classificou como completo absurdo a afirmação de Lavrov de que o ataque à Ucrânia é uma resposta à agressão da OTAN. Rippey disse que há todas as chances dos ucranianos derrotarem os russos na invasão, acrescentando, porém, que a vitória de Moscou no leste da Ucrânia não é inevitável. A Rússia afirmou nesta terça-feira ter destruído uma série de instalações militares ucranianas no leste do país. O porta-voz do Ministério da Defesa russo disse que as forças russas também mataram cerca de 500 soldados ucranianos. Igor Konashenkov disse que as forças aeroespaciais russas atacaram 4 locais na região de Kharkiv, incluindo 2 depósitos de munição. Ele afirmou ainda que 59 veículos, incluindo artilharia, e 60 militares nacionalistas em ataques na região de Donetsk foram eliminados. Segundo ele, durante a noite, mísseis aéreos de alta precisão das forças aeroespaciais russas atingiram 4 instalações militares na Ucrânia. Os alvos supostamente atingidos incluem 2 áreas de concentração de mão de obra e equipamentos militares, além de 2 depósitos de munição nos distritos de Kurulka e Nova Dmitrivka, na região de Kharkiv. A ministra da Defesa da Alemanha disse nesta terça-feira que seu país permitirá a entrega de armas antiaéreas blindadas autopropulsadas para a Ucrânia. A ministra da Defesa, Christine Lambrecht, fez o anúncio em uma reunião organizada pelos Estados Unidos sobre armar a Ucrânia na base aérea de Ramstein, na Alemanha. Wir haben gestern entschieden, dass wir die Ukraine unterstützen werden mit einem Flugabwehrpanzer, mit Geparden. Das ist genau das, was die Ukraine jetzt braucht, um den Luftraum zu sichern vom Boden aus. Das ist hier nochmal deutlich geworden. Deutschland ist dazu bereit und wir werden auch heute im Rahmen der Konferenz alle Möglichkeiten ausloten, wie wir weiter die Ukraine in diesem mutigen, aber in diesem wichtigen Kampf für Freiheit, für Frieden unterstützen können. A mídia alemã informou que a empresa de defesa Krauss-Maffei-Wegmann receberia luz verde para fornecer sistemas tecnicamente atualizados de antigos estoques militares alemães. O chanceler Olaf Scholz tem enfrentado uma pressão crescente, inclusive dentro de sua coalizão de governo, para aprovar a entrega de armas pesadas, como tanques e outros veículos blindados para a Ucrânia. A Alemanha já entregou outros equipamentos. Lambrecht também reiterou os planos para os aliados do leste europeu enviarem material da era soviética para a Ucrânia e então fazer com que a Alemanha preencha as lacunas resultantes. Wir werden über jede solche Anträge auf Exportgenehmigungen intensiv beraten, so wie wir das bisher auch gemacht haben. Es geht darum, dass es jetzt schnell geht mit der Unterstützung für die Ukraine, dass es wirksame Möglichkeiten sind, die wir liefern und vor allen Dingen, dass es abgestimmt ist mit unseren alliierten Partnern. Und mit dieser Prämisse werden wir auch zügig entscheiden. Lambrecht concluiu dizendo que a Alemanha está trabalhando em conjunto com os Estados Unidos para treinar tropas ucranianas em sistemas de artilharia em solo alemão. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu a criação de corredores humanitários para retirar civis e entregar ajuda às zonas de conflito na Ucrânia. Guterres disse que propôs o estabelecimento de um grupo de contato humanitário envolvendo Rússia, Ucrânia e ONU para garantir a eficácia de corredores seguros e o cessar-fogo. O secretário-geral da ONU falou em uma entrevista coletiva conjunta com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, em Moscou. Guterres também disse que repetidos relatos de violações do direito internacional humanitário e de direitos humanos e possíveis crimes de guerra exigem investigação independente.
Ele deve se encontrar com o presidente russo Vladimir Putin ainda esta semana. E agora um rápido intervalo e voltamos na sequência. Até já. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil. Sua nova visão do mundo. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. Olá, eu sou Júnia Cajazeiro de Médicos Sem Fronteiras e tenho uma mensagem urgente sobre o combate ao novo coronavírus. Temos muita experiência na luta contra epidemias como o ebola e o sarampo e já estamos na linha de frente contra a Covid-19. Atendemos quem precisa e muitos não têm acesso a cuidados de saúde e nem água para lavar as mãos. Há famílias inteiras que moram em barracas ou nas ruas e muitas pessoas que já sofrem de outras doenças. Precisamos de ajuda urgente para combater essa pandemia e salvar milhares de vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora msf.org.br ou ligue para 0800 941 0808. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. O líder norte-coreano Kim Jong-un prometeu acelerar o desenvolvimento de armas nucleares e ameaçou usá-las se for provocado. A ameaça veio em um discurso durante um desfile militar em que mísseis foram exibidos. As declarações de Kim sugerem que ele continuará com os testes de armas em uma campanha de pressão destinada a obter concessões dos Estados Unidos e aliados. O desfile de segunda-feira à noite marcou o 90º aniversário do Exército da Coreia do Norte, a espinha dorsal do regime autoritário da família Kim. O evento foi realizado enquanto a economia do país é atingida por dificuldades relacionadas à pandemia. Fotos da mídia estatal mostraram Kim vestido com um casaco cerimonial militar branco, sorrindo e acenando de uma varanda junto com a esposa Ri Sol-ju e os principais deputados. Kim disse que a Coreia do Norte pode usar preventivamente suas armas nucleares quando ameaçada e pediu que o arsenal nuclear esteja totalmente preparado para entrar em ação a qualquer momento. Alguns dos mísseis balísticos intercontinentais podem alcançar o território americano. Já outros de curto alcance representam uma ameaça para a Coreia do Sul e para o Japão. Kim vem revivendo o temor nuclear com o objetivo de forçar os Estados Unidos a aceitar a Coreia do Norte como uma potência nuclear e remover sanções econômicas. As negociações nucleares entre Washington e Pyongyang estão paralisadas desde 2019 devido a divergências sobre um possível afrouxamento das sanções lideradas pelos Estados Unidos em troca de medidas de desarmamento norte-coreanas.
As remoções de moradores do bairro fronteiriço de Kharkiv continuam depois que 9 pessoas ficaram feridas e 5 mortas por bombardeios russos na região. Falando ao lado de um prédio parcialmente destruído, um militar ucraniano acusou as forças russas de genocídio. De acordo com o militar, os russos promovem a destruição da infraestrutura civil de propósito. Para ele, as ações russas têm o objetivo de fazer as pessoas ficarem assustadas e criar pânico. Kharkiv sofreu bombardeios pesados desde o início do conflito e voluntários estão trabalhando para ajudar a retirar as pessoas da cidade. Moradores de Donbass, a região industrial de língua russa no leste da Ucrânia, dizem que estão lutando para sobreviver sem itens de necessidade básica. Eles estão coletando água da chuva para limpeza e lavagem e esperando ansiosamente pelo fim dos combates. Metade dos mais de 32 mil moradores de Toretsky, no distrito de Donetsk, deixaram a cidade desde o início da guerra em fevereiro. A população idosa, com algumas famílias jovens que ainda vivem em Toretsky, enfrentam algumas dificuldades desde o início do conflito. A mais grave é a falta de água potável devido aos danos causados a uma tubulação. A cidade enfrentou problemas semelhantes no passado, mas os danos à infraestrutura estão dificultando ainda mais o fornecimento de água à população. Esta não é a primeira vez que a cidade no leste da Ucrânia se vê no meio de um conflito. Em 2014, a cidade foi sitiada por separatistas pró-Rússia. No mesmo ano, as forças ucranianas reconquistaram a região. 6 mulheres ucranianas começaram o treinamento de desminagem em Kosovo para descartar munições explosivas no país devastado pela guerra. Elas são o primeiro grupo de trabalhadoras ucranianas a serem treinadas para um importante trabalho. Os instrutores estão ensinando as mulheres a descartar munições não detonadas, como munições de fragmentação, campos minados, armadilhas e outros restos explosivos. A estagiária Anastácia Minchukova, de 20 anos, disse que se juntou ao treinamento porque há uma enorme demanda de pessoas que sabem como fazer a desminagem por causa da guerra. Ela disse que sonha com a paz. Uma explosão atingiu uma van dentro de um campus universitário no sul do Paquistão nesta terça-feira e pelo menos 4 pessoas morreram, entre elas 3 cidadãos chineses. Um grupo militante separatista reivindicou a responsabilidade pelo atentado e disse que o ataque foi realizado por uma mulher-bomba. Segundo a porta-voz da universidade, o atentado na Universidade de Karachi também feriu um 4º cidadão chinês, bem como um guarda paquistanês que acompanhava a van. Um dos mortos é um paquistanês, o motorista. Os outros 3 eram chineses, um deles o diretor do instituto e 2 funcionários. O paquistanês era o motorista da van. O chefe da polícia de Karachi disse que as imagens de circuito fechado do local mostraram uma pessoa vestida com a burca feminina da cabeça aos pés, caminhando até a van, seguida por uma explosão. As mortes dos chineses incluíram o diretor do Instituto Confúcio, construído na China, que oferece aulas de pós-graduação em chinês, além de 2 professores. A declaração do Exército de Liberação do Balutistão, que se seguiu ao ataque, identificou a mulher-bomba como Shari Baluchi. O primeiro-ministro japonês Fumio Kishida disse nesta terça-feira que não há tempo em que uma cooperação estratégica entre o Japão e a Coreia do Sul seja tão necessária quanto agora. Kishida falou após se encontrar com uma delegação enviada pelo presidente eleito sul-coreano Yoon Suk Yeol em Tóquio. As relações entre Tóquio e Seul se deterioraram acentuadamente depois que os tribunais sul-coreanos
ordenaram que as empresas japonesas pagassem indenizações aos trabalhadores coreanos por abusos durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Coreia era uma colônia do Japão. Outro ponto de discórdia são as mulheres de conforto, coreanas que foram abusadas pelas tropas japonesas durante a guerra. O Japão insiste que todas as questões de compensação foram resolvidas sob o Tratado de 1965 e que as ordens judiciais sul-coreanas violam o direito internacional. Os 25 milhões de habitantes de Xangai iniciaram uma nova rodada de testes em massa de Covid-19 nesta terça-feira. O governo chinês intensificou os esforços para rastrear todos os casos positivos de coronavírus no menor período possível. Quase 14 mil pessoas foram liberadas de hospitais e centros de isolamento centralizados na segunda-feira no Centro Comercial do Sudeste, que está fechado há mais de 2 semanas. Xangai registrou 1.661 infecções e mais 15.319 casos assintomáticos na segunda-feira. A última onda na cidade viu as infecções chegarem a 500 mil e pelo menos 190 mortes. Os moradores de Xangai, confinados em seus condomínios ou prédios, tiveram problemas para pedir entregas de alimentos e também enfrentaram preços bem altos. O bloqueio da maior cidade da China teve efeitos cascata em outros lugares, já que as mercadorias não têm chegado ao porto de Xangai, afetando a população fabril, as cadeias de suprimentos globais e o próprio crescimento econômico da China. E depois do intervalo, voltamos com muito mais notícias para você. Até já. A melhor alternativa de notícias internacionais em português. Mundial Telenotícias Brasil. Foi-se um abraço, ficou a saudade de um grande amor. Oh, 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 na família um sentimento maior que a dor. Decisão que muda a vida da gente. Emoção que se vê no olhar. Deixa a vida dar vida, se transformar. Esperança que a gente sente. Oh, oh, deixa o mundo todo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Oh, oh, diz pra todo mundo saber. Para o amor florescer. Deixa a vida continuar. Vamos lembrar de avisar e respeitar, hein? Com a doação de órgãos, muitas vidas se transformam. Seja um doador, converse com a sua família. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Preparados, sempre em prontidão. Os militares brasileiros estão prontos para defender o país. Integrando as ações das Forças Armadas, o Ministério da Defesa garante a soberania nacional, promove inovação tecnológica e, nos momentos críticos, assegura a assistência que o país precisa. Ministério da Defesa, 22 anos integrando forças pelo Brasil. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Equipes de busca encontraram o corpo de um membro da Guarda Nacional do Texas que desapareceu depois de pular no rio na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Ele tentou ajudar uma imigrante que lutava para atravessar a nado. O corpo de Bishop Evans foi encontrado 3 dias depois de ter sido dado como desaparecido no Rio Grande. O xerife local disse que Evans pulou no rio para ajudar uma mulher que estava em perigo enquanto tentava nadar do México para os Estados Unidos. O corpo foi encontrado perto da rampa para barcos de uma ponte em Eagle Pass. Resgates de migrantes são comuns no rio ao longo da fronteira com o Texas. O xerife do condado de Maverick, Tom Schmember, disse que os corpos
de até 2 migrantes por semana são encontrados, às vezes, ao longo do rio. E nos Estados Unidos, uma menina de 10 anos que desapareceu depois de visitar uma tia foi encontrada morta em uma trilha de riacho no centro de Chippewa Falls. Segundo a polícia, a morte de Iliana Peters está sendo investigada como homicídio. Nenhuma prisão foi feita até a noite desta terça-feira. A polícia disse ainda que os pais e outros moradores devem estar vigilantes e informar imediatamente se acreditarem saber de algo que possa ajudar os investigadores. A polícia começou a procurar a menina, que atendia pelo nome de Lily, depois que seu pai informou no domingo à noite que ela não havia retornado para casa de uma visita à casa da tia. O corpo dela foi encontrado por volta das 9h15 desta segunda-feira. Os preços globais do óleo de cozinha têm aumentado desde o início da pandemia de Covid-19 por vários motivos, desde colheitas ruins na América do Sul até escassez de mão de obra. Existe também o desafio do aumento constante da demanda da indústria de biocombustíveis. A guerra na Ucrânia, que fornece quase metade do óleo de girassol do mundo, além dos 25% da Rússia, interrompeu os embarques e elevou os preços do óleo de cozinha. É a mais recente consequência da guerra para o suprimento global de alimentos e outro aumento de custos que afeta famílias e empresas à medida que a inflação dispara. O conflito alimentou ainda mais os já altos custos de alimentos e energia, atingindo mais duramente as pessoas mais pobres. A perda de suprimentos acessíveis de trigo, cevada e outros grãos aumenta a perspectiva de escassez de alimentos e instabilidade política no Oriente Médio, África e alguns países asiáticos. O CEO da Tesla, Elon Musk, será o próximo dono do Twitter, depois de oferecer 44 bilhões de dólares para comprar a plataforma social e torná-la privada. E, segundo ele, o próximo passo é planejar como cumprir as promessas de desenvolver novos recursos, abrir o algoritmo para inspeção pública e derrotar spam bots no serviço que imitam usuários reais. Para dar prosseguimento ao que foi prometido, Musk vai precisar que a empresa comece a autenticar todos os humanos, como ele descreveu no comunicado de segunda-feira, anunciando a aquisição. O que exatamente Musk quis dizer com a frase ainda não está claro. O mesmo acontece com a questão de saber se os planos são tecnologicamente possíveis e se essas mudanças beneficiariam os usuários ou serviriam a algum outro propósito. Especialistas que estudam moderação de conteúdo e pesquisam o Twitter há anos expressaram dúvidas se Musk sabe exatamente o que está fazendo. Existem muitos exemplos de plataformas focadas em liberdade de expressão lançadas nos últimos anos como antídotos ao Twitter, em grande parte por conservadores descontentes com a repressão da empresa ao ódio, ao assédio e à desinformação. Musk se descreveu como um absolutista da liberdade de expressão, mas também é conhecido por bloquear ou depreciar outros usuários do Twitter que questionam ou discordam dele. Nas últimas semanas, ele propôs relaxar as restrições de conteúdo do Twitter, como as regras que suspenderam a conta do ex-presidente Donald Trump. Musk acredita que pode aumentar a receita por meio de assinaturas pagas que proporcionam aos clientes uma experiência melhor, possivelmente até uma versão do Twitter sem anúncios. O partido de oposição da Austrália prometeu nesta terça-feira estabelecer uma escola de defesa do Pacífico. A ideia é treinar exércitos vizinhos em resposta à potencial presença militar da China nas Ilhas Salomão. A escola estava entre uma série de medidas que o Partido Trabalhista de centro-esquerda prometeu para aumentar o engajamento da Austrália pelo programa de governo da oposição. As eleições serão disputadas em 21 de maio.
Os trabalhistas criticaram o governo conservador do primeiro-ministro Scott Morrison por causa de um pacto de segurança anunciado na semana passada entre a China e as Ilhas Salomão. A Austrália e os Estados Unidos temem que o acordo possa resultar em uma presença naval chinesa a menos de 2.000 quilômetros da costa nordeste da Austrália. O porta-voz de Relações Exteriores Trabalhistas, Penny Wong, disse que a Austrália precisa restaurar o seu lugar como parceiro de escolha na região do Pacífico. Nos Estados Unidos, estudantes universitários, espremidos por uma enorme escassez de moradias, estão pagando caro por apartamentos mofados. Muitos têm viajado longas distâncias ou estão dormindo em seus próprios carros para conseguir frequentar a faculdade. E isso parece que não vai mudar tão cedo. Estudantes de faculdades da Califórnia à Flórida tiveram alojamentos negados no campus no outono passado e tiveram que morar em quartos de motel ou veículos. Para algumas faculdades, a crise habitacional estava relacionada à pandemia, que turvou as projeções para quem poderia querer dormitórios no campus quando as aulas presenciais fossem retomadas. Mas a falta de moradia dentro e fora do campus tem sido um problema de longa data em outras escolas. O problema é ainda pior na Califórnia, onde existem ações judiciais para impedir a construção de novas moradias estudantis. Nacionalmente, 43% dos estudantes em universidades tiveram problemas habitacionais em 2020. No ano anterior, foram mais de 35%. Os dados são de uma pesquisa anual conduzida pelo The Hope Center for College, Community and Justice, nos Estados Unidos. Um lêmure de cauda anelada nasceu no zoológico de Viena, marcando o segundo nascimento dessa espécie altamente ameaçada. E o bebezinho primata virou atração local. Imagens divulgadas pelo zoológico mostraram o bebê ainda agarrado à mãe. O principal e único habitat dos lêmures de cauda anelada é Madagascar, onde sua sobrevivência está em risco devido à destruição das florestas tropicais. Nos últimos 25 anos, seu habitat natural encolheu em 1/4. Katas gehören zu den stark gefährdeten Tieren, vor allem durch die Zerstörung ihres Lebensraums durch Waldrodungen in Madagaskar, wo sie auch heimisch sind. Natürlich freut es uns dadurch umso mehr, dass wir mit unserem Nachwuchs zum Erhalt dieser stark gefährdeten Tierart beitragen können. Os lêmures ganharam popularidade devido ao filme da Disney de 2005, Madagascar, no qual um grupo de animais de um zoológico de Nova York foge para a ilha de mesmo nome de navio. Lá eles encontram um grupo de lêmures e seu rei, Hulin. A franquia gerou várias sequências desde então. O zoológico de Viena diz que os lêmures selvagens vivem cerca de 15 anos, enquanto em cativeiro vivem até 30. Seit 10. April haben wir wieder Nachwuchs bei unseren Katas. Am Anfang ist das Jungtier hauptsächlich am Bauch der Mutter zu sehen. Nach 2 bis 3 Wochen wandert es allerdings immer mehr am Rücken und wird dann hauptsächlich am Rücken rumgetragen. Bei der Aufzucht kümmert sich hauptsächlich die Mutter um das Jungtier. Allerdings kann es auch sein, dass die weiblichen Gruppenmitglieder sich auch immer wieder um das Tier kümmern, es putzen oder auch abschlecken. Der Vater ist eigentlich bei der Aufzucht gar nicht involviert. Estima-se que apenas cerca de 2.000 lêmures de cauda anelada existam na natureza. E por aqui encerramos esta edição do Mundial Telenotícias Brasil. Obrigado e até a próxima. É uma questão de tempo antes que você ouça a notícia. Depois de ouvi-la, você terá todas as notícias em nossa língua. Agora existe uma nova visão do mundo e um novo lugar para acompanhá-lo. Mundial Telenotícias. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar
e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. Preparados, sempre em prontidão. Os militares brasileiros estão prontos para defender o país. Integrando as ações das Forças Armadas, o Ministério da Defesa garante a soberania nacional, promove inovação tecnológica e, nos momentos críticos, assegura a assistência que o país precisa. Ministério da Defesa, 22 anos integrando forças pelo Brasil. Quando você precisa saber rapidamente o que está acontecendo nos lugares mais remotos do planeta, só existe um lugar em sua própria língua. Mundial Telenotícias Brasil, sua nova visão do mundo.